Galerinha, só finalizando com vocês aqui então o roteirinho 3, tá? Nós não falamos da natureza jurídica, né, do emprego, e a partir daqui eu vou fazer só esse vídeo só para a gente finalizar e eu respondo já as perguntas do início da aula, ok? Então, sobre natureza jurídica, nós temos basicamente duas correntes que se subdividem em mais duas cada uma, tá? Nós temos a corrente contratualista e a corrente anticontratualista, ou também chamado por alguns de acontratualista. A Alice Monteiro de Barros, inclusive, no livro dela, ela faz uma diferenciação entre anticontratualista e acontratualista, que, a meu ver, é mais uma questão de estilo mesmo, porque tem a mesma ideia, né, de dizer que o emprego não é um contrato. De qualquer maneira, as duas correntes mais famosas, contratualistas, entre elas nós temos a contratualista clássica. Essa ninguém mais segue hoje em dia, porque ela diz respeito àquela ideia de que o contrato de emprego é um contrato de locação de serviços, e aí a gente sabe que foi inclusive por pensar assim que o direito do trabalho, para as sociedades pensarem assim, que o direito do trabalho acabou tendo que surgir como meio de freio, né, ao capitalismo desenfreado que trazia consigo muita exploração. Então, essa ideia de que o contrato de emprego é um contrato civil de locação de serviço, a gente sabe que ela é completamente absurda, inaplicável, a gente não tem como sustentar, tá? Mas nós temos uma outra ideia de contrato, que essa sim é, inclusive, adotada pela maioria dos doutrinadores atuais, né, vivos, brasileiros, que é a teoria contratual moderna. Essa não traz aquela ideia de contrato como se fosse um contrato civil, né, de um emprego ser um contrato civil, traz a ideia de que o emprego é um contrato sim, mas é um contrato diferenciado, que tem inclusive legislação com fontes próprias, com princípios próprios e regras próprias, mas que não deixa de ser um contrato. Inclusive, se nós voltarmos na aula de direito civil, que vocês já devem ter tido, com certeza, né, Tiago ou Fábio devem ter falado com vocês sobre a escada pontiana, e vocês já sabem que para um contrato existir, você precisa ter agente, você precisa ter objeto, manifestação de vontade, forma. E aí eu não vou nem entrar aqui nas questões de validade, né? Agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável, possível, manifestação de vontade livre, forma prevista ou não defesa em lei. Enfim, essa parte já vai mais para validade. Mas para o que nos interessa aqui, a ideia da existência, o contrato de emprego tem agente, empregado e empregador. O contrato de emprego tem objeto, que é a prestação de serviço, né? O pagamento e tudo mais. O contrato de emprego tem manifestação de vontade, até porque no Brasil é proibido, né, trabalho forçado. E o contrato de emprego tem forma, que vocês conhecem aí, a carteira assinada e tudo mais. Alguns contratos, inclusive, até têm necessidade de se fazer um contrato a mais, né, um contrato escrito, um termo, além da carteira assinada. Enfim, nós temos todos os requisitos para dizer realmente que existe um contrato, né? Então, a teoria contratualista moderna ela se baseia nesses fatos, nesse preenchimento aí desses requisitos de existência do contrato para dizer que nós temos um contrato sim, embora não seja um contrato civil, né? Embora não seja um contrato que vá seguir ali o Código Civil ou as leis cíveis. Nós temos uma lei própria, temos leis próprias, princípios próprios para seguir, ok? Mas isso não faria com que o emprego deixasse de ser um contrato. Por outro lado, nós temos também as teorias anticontratualistas. A primeira delas, que eu trouxe para vocês aí no materialzinho, é a relacional, né? A teoria relacional traz para a gente o emprego como uma relação, e não necessariamente como um contrato. Aliás, para essa teoria relacional, a ideia da manifestação de vontade é totalmente alijada, totalmente deixada de lado, né? Essa teoria ela recebe muita crítica por ter sido criada na Alemanha na época do nazismo, mas de certa forma ela tem um certo sentido, porque para ela basta que estejam ali presentes os 4 requisitos da relação de emprego para a relação de emprego ser reconhecida. Não precisa ter um contrato, não precisa de ter uma manifestação de vontade explícita. Tem até um caso que eu gosto de contar, que embora não tenha acontecido comigo, eu ouvi um promotor, um procurador do trabalho falando sobre esse caso, então acredito que isso seja verdade, e realmente é possível que seja.
de um rapaz que trabalhava num supermercado e que, na verdade, ele era um menino que era morador de rua, todo mundo gostava muito dele, e ele ficava muito em frente a um supermercado. Daí ele começou a empacotar compras, né, numa cidadezinha pequena, empacotar compras da galera, como uma ajuda mesmo, né, nem era funcionário nem nada do supermercado, e a galera começou a dar uns trocos para ele. O dono do supermercado ficou sabendo, achou legal pra caramba o que o menino estava fazendo, e toda semana dava uns R$ 50 para ele, né, para incentivar, o menino estava querendo fazer uma coisa diferente e tal, né. E aí foi passando o tempo, o dono do supermercado nem sabia o nome dele. Foi passando o tempo, o menino já estava de uniforme, fazendo empacotamento lá dos produtos e tudo mais. E ele nunca tinha trocado duas palavras com o dono do supermercado. Que sempre, no final da semana, dava uns R$ 50 para ele, alguma coisa nesse sentido. Acontece que o menino era menor de idade e o Ministério Público do Trabalho ele atua bastante com trabalho infantil. Neste caso, esse procurador ele fez uma ação trabalhista pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego desse rapaz. Só que vejam, não existia contrato nenhum, esse rapaz nunca falou com o dono, eles nunca combinaram nada. O uniforme que deram para ele era para ele não ficar com a roupa desfarrapada, né? Mas olha só, ele trabalhava com pessoalidade, ele não se fazia substituir, ele trabalhava lá todo dia que abria o supermercado, ele estava lá no horário certinho. Ele, obviamente, ele obedecia tudo que todas as pessoas lá do supermercado falavam, ele se encaixava ali no supermercado de maneira que a não violar nenhum tipo de regra, tinha subordinação, de certa forma, habitualidade, e recebia por isso, ele recebia o dinheiro da galera, recebia os R$ 50 que o dono dava a ele toda semana, né? Então vejam, por mais que não tivesse nada ali combinado, por mais que não tivesse nada de maneira que ele quisesse realmente realizar um contrato, e o dono do supermercado também tinha nada para dizer que ele queria fazer um contrato com esse menino, mesmo assim, essa relação de emprego foi reconhecida em juízo. Muito em função dessa ideia relacional mesmo que o emprego tem, certo? Outra posição anticontratualista que a gente tem é também, aqui não é que a gente não olhe para a vontade. Sim, a vontade tem um certo peso. Mas a ideia institucionalista, que é uma ideia mais da doutrina francesa e italiana, é uma ideia de instituição que a gente já comentou, né, no outro vídeo, de que o empregador na verdade, a empresa, né, não é a pessoa jurídica ou pessoa física por trás da empresa. O verdadeiro empregador é a empresa, ou seja, é essa instituição, essa atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços, que a gente viu que está lá no artigo 966 do Código Civil, né? Então, quando você tem essa instituição, com estabelecimento, com maquinário, com produtos, né? Clientes, no meio disso, você tem aqueles lactobacilos vivos ali, que são aqueles trabalhadores que trabalham com pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade. Aí você tem esse camarada que vai ser um empregado, né? Não que ele tenha um contrato, não é porque ele tem um contrato que ele vai ser um empregado, é porque ele está ali inserido nessa instituição de maneira a fazer parte dela com a presença dos 4 requisitos da relação de emprego. Então o contrato aí pouco importa se existe ou não existe. Né? A ideia institucionalista é de que o empregado faz parte da instituição empresa. Beleza? Então, não precisaria de um contrato para isso. Temos aí muitas pessoas de renome na doutrina, né, que são anticontratualistas, alguns institucionalistas, outros relacionistas, mas a CLT em si, na hora de optar, né, se a natureza jurídica do emprego seria relacional, institucional ou contratual, ela acabou fazendo uma mistureba danada e para alguns ela seria aí de uma natureza híbrida mesmo, o emprego teria assumido para a CLT uma natureza híbrida, tá? Porque a gente pode olhar vários exemplos na CLT em que você vê a CLT tratando o emprego como um contrato, tratando o emprego como uma instituição e tratando o emprego como uma relação, né? Então a gente acabou que o Brasil, na CLT, adotou uma posição intermediária. Inclusive, tem até livros que dizem que quando a CLT foi criada, o corpo de juristas ali que estava participando intensamente dessa criação era composto por 2 institucionalistas e 2 contratualistas. Então, assim, meio que foi um arranjo mesmo
para todo mundo ficar feliz. E aí o artigo 442 da CLT, por exemplo, mostra para a gente essa miscelânea, que ele começa dizendo contrato individual de trabalho e termina falando em relação de emprego. Vejam, contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, né? Como se relação de emprego e contrato de emprego fossem a mesma coisa. O artigo 444, ele também traz essa ideia de mistura, né? Ele já fala em relação contratual, quer dizer, misturando as duas ali, a anticontratualista relacional com a contratualista, né? Falando de relação contratual de trabalho. O artigo 2º da CLT, por exemplo, ele traz para a gente a institucionalista, né? A partir do momento que ele diz que o empregador é a empresa e não o dono da empresa. Enfim, então no Brasil nós temos essa posição intermediária. E aproveitando esse gancho, esse artigo 444, ele dá uma noção contratual para a gente muito interessante. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Porque ele diz assim, as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, contrato de emprego é muito parecido com o contrato civil. O contrato civil ele é livre, né, para ser estipulado da forma que os contratantes quiserem, salvo se a lei trouxer alguma amarra. E o contrato de emprego é do mesmo jeito. Ele é livre, você vai estipular o que você quiser, do jeito que você quiser, salvo se a lei ou se os contratos coletivos, aqui a gente pode interpretar as convenções e acordos coletivos, né, sentença normativa, ou até mesmo se leis específicas, né, tiverem algo em contrário. Então, assim, você pode estipular o salário que quiser, desde que não seja menor que o salário mínimo. Você pode estipular o horário que quiser, desde que você não ultrapasse a limitação de jornada prevista na lei, na Constituição, né? Então, assim, o direito do trabalho ele vem ali como aquele mínimo que tem que ser respeitado, e respeitando aquele mínimo que está na legislação e em todo o ordenamento jurídico trabalhista, você é livre para tratar da forma que quiser, certo? Mas o direito do trabalho ele vem justamente para dar aquele equilíbrio que eu já vinha comentando com vocês, né? De trazer o empregador para cá, o empregado para cá. Beleza? E hoje nós já podemos falar um pouco mais corretamente sobre isso, porque a gente sabe que o empregador com os meios de produção e o empregado ali subordinado, o empregado sempre vai ter uma manifestação de vontade menor do que o empregador. Por quê? Porque ele está subordinado. Não é nem uma questão financeira propriamente dita, é a ideia também de subordinação. Lembra? Quem organiza? Quem controla? Quem pune? Quem é o dono do emprego? O empregador. Né? O empregado ele só obedece. Né? Eu costumo dizer, falei para vocês no vídeo passado, que o empregado só faz aquilo que deixam ou aquilo que mandam. O empregado não faz o que quer. Né? Então, a ideia de hipossuficiente do empregado ela é muito mais em função da subordinação jurídica do que em razão de questões financeiras ou técnicas. Até porque subordinação jurídica não tem nada a ver com finança, não tem nada a ver com técnica. Eu já falei isso com vocês. Né? A subordinação jurídica tem a ver com aquele tripé do ius variandi e do ius puniendi, né? Organização, controle, punição. Ok? E é por isso que esse artigo 444, o CAPT, ele é excelente, ele é exatamente a ideia do direito do trabalho mesmo. Mas com a reforma trabalhista, foi acrescentado esse parágrafo único, que é bem discutível do ponto de vista trabalhista, até mesmo sua constitucionalidade, porque ele traz uma ideia muito vamos dizer assim, uma ideia muito fora do padrão trabalhista, que é a ideia de um empregado hipersuficiente. Né? Se vocês olharem nos livros, eles vão citar essa ideia do empregado hipersuficiente. Isso não é uma ideia brasileira. Muitos doutrinadores de fora também comentam, estudam sobre isso, porque é claro, né, gente, a gente tem empregados e empregados. Tem aquele empregado que depende demais do emprego, tem aquele empregado que não depende tanto assim, que tem uma manifestação de vontade um pouco mais apurada, vamos dizer assim. Mas o fato é que hipersuficiente não existe. Existe aquele empregado que, por mais que seja hipossuficiente, tem uma voz um pouco melhor, um pouco tem vez, né? Tem voz e tem vez. Você pode olhar, por exemplo, aí um jogador de futebol milionário, o Neymar da vida. Você acha que o Neymar se preocupa tanto assim com o emprego dele no PSG quanto
um cara que trabalha numa oficina mecânica se preocupa de perder o emprego? Não se preocupa do mesmo jeito, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do William Bonner, né? Vocês acham que o William Bonner, se ele for despedido da Globo, ele fica muito tempo sem emprego? Não fica. Mas aqui, vamos combinar. Se o William Bonner e Neymar quiserem peitar aí, respectivamente, Globo e PSG, eles têm cacife para isso? Não tem. Por que não tem? Por causa de dinheiro? Não. É porque, na verdade, quem que vocês acham que tem mais poder de mando, a Globo ou o William Bonner? É óbvio que é a Globo, gente. A Globo tem o poder de organizar, fiscalizar e punir. Pode mandar o William Bonner até embora por justa causa, dependendo do que ele fizer. Né? O William Bonner é empregado. Não é porque ele ganha muito bem que ele vai deixar de ter subordinação. Certo? Por isso, inclusive, que aí eu volto a dizer, esse parágrafo único ele é muito questionável. Não exatamente a sua existência, mas até mais a sua existência do jeito que ele é. Até porque eu estou falando aqui de Neymar e William Bonner, que você pode pensar assim, não, mas eles têm uma possibilidade de negociar com o empregador diferenciada. Mas o parágrafo único traz uma pessoa que ele chama de hipersuficiente, né? Que a doutrina vem chamando de hipersuficiente, que na verdade não tem nada de hipersuficiente. Olha só quem seria o empregado hipersuficiente para esse parágrafo único. Primeiro, vamos lá. Vamos ler, né? A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação. Vamos parar por aqui. As hipóteses do artigo 611-A, eu sugiro que vocês leiam, inclusive, são hipóteses que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho vão poder tratar além do que está na lei, inclusive de forma contrária à lei, tá? Dentro dos limites dessas hipóteses, de maneira que o empregado ele vai poder abrir mão de alguns direitos, inclusive, se vocês derem uma lida lá, tá? Desde que haja o quê? Convenção ou acordo coletivo. Mas o artigo 444, parágrafo único, está dizendo: se o empregado for esse empregado hipersuficiente, ele pode conversar com o empregador dele como se ele fosse sindicato, ou seja, ele tem o poder, ele tem a força, né? Vamos lá. Com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. Quer dizer, olha, ele tem tanta força que o que ele combinar com o empregador vai poder superar a lei e as convenções e acordos coletivos quando se tratar das matérias lá do artigo 611-A. No caso, mas quem é esse empregado que pode fazer isso tudo? O empregado portador de diploma de nível superior, ou seja, graduação, e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Teto do INSS, né? 2 vezes o teto do INSS. O teto do INSS é 5.800 e pouco, se não me engano, hoje em dia. Ou seja, vamos arredondar, o empregado que ganhar 12 mil reais ou mais e tenha um diploma de graduação, esse cara tem toda a força do mundo no ponto de vista de manifestação de vontade. Esse cara está em pé de igualdade com o seu empregador. Agora eu te pergunto, você imagina um cara que ganha 12 mil, com família para criar, né? A gente sabe que empregos que pagam 12 mil não estão aí a toda hora aí para você achar, né? Você acha que esse cara realmente tem poder de negociação com o empregador dele? Ele pode ter até um pouco mais do que um empregado que ganha 1.200, né? Um salário mínimo. Mas vamos combinar? O cara que ganha 12 mil, 13 mil, ele não tem poder nenhum sobre o empregador dele. Aliás, se ele perder essa bocada aí, como é que ele arruma outro rápido? Né? A gente está no Brasil. Esse cara aí, pô, olha a diferença desse cara dos 12 mil pro William Bonner da vida. Né? Olha a diferença. Ah, mas ele tem graduação, ele é um cara culto. Tudo bem, que bom que ele seja culto, mas técnica e cultura tem alguma coisa a ver com subordinação, gente? Não tem, né? Vamos combinar. Na verdade, essa redação é um tiro no pé. É você dizer que um cara que é um pé rapado jurídico, não financeiro, um pé rapado jurídico. Por quê? Porque ele tem subordinação jurídica com o empregador dele, que manda muito mais do que ele, dizer que esse cara tem voz no emprego. Bom, vamos lá, né? 12 mil é muito pouco, uma graduação muito pouco, para a gente dizer que o empregado tem pé de igualdade com o empregador. Tá? Não estou dizendo aqui que não existam empregados desse tipo. Até existem sim, tem empregados que têm muito mais força, né? Para conversar com seus empregadores, para colocar suas imposições do que outros. O William Bonner seria um caso desse, eu acredito, Neymar e tal. Mas, pô, 12 mil, gente, pelo amor de Deus. 12 mil é uma graduação. Né? E esse parágrafo único ele é muito criticado, com razão pela doutrina, na minha opinião, justamente porque ele quer equiparar esse empregado
a manifestação de vontade do empregador, o que a gente sabe que não é verdade, né? Não dá para acontecer, não dá para você fazer esse tipo de equiparação. Beleza? Mas fica aí para conhecimento de vocês. Agora nós temos o grande empregado hipersuficiente, né? Conversa mole para boi dormir. Bom, só para a gente finalizar então, eu queria trazer para vocês que esse contrato trabalhista ele é formalizado no mínimo por meio de assinatura da carteira de trabalho. A maioria de vocês aqui deve ter, ou pelo menos já deve ter tido carteira de trabalho, deve ter visto alguma. É uma carteira que você, parece um passaporte, né, que você assina lá, complementa todos os dados do empregador, do empregado, a relação de emprego, valor de salário base, anotações gerais, de férias, enfim. Uma carteira que vai trazer ali o histórico funcional do empregado para cada emprego que ele tiver. E, recentemente, em setembro de 2019, nós tivemos a publicação da lei número 13.874, que está colocando no roteirinho de vocês aí. E agora a ideia é fazer com que essas carteiras de trabalho sejam digitais. Daí o artigo 29 e vários outros ali do 29 em seguinte foram retificados para se adequar, né, a essa ideia de carteira digital. E aí eu trouxe para vocês uma curiosidade específica, que é em relação à data para anotação. Que antes dessa lei de setembro de 2019, o empregador, ele, uma vez que ele combinasse o emprego com o empregado, né, e eles fechassem ali, ele tinha 48 horas para pegar a carteira, anotar e devolver, né? Só que agora, com essa ideia de carteira digital, esse prazo foi modificado. E aí a gente tem no caput do artigo 29 atual que o empregador tem um prazo de 5 dias úteis para anotar a carteira de trabalho, certo? Depois que ele usar esses 5 dias úteis que ele anotar, ele vai ter o prazo de 48 horas para disponibilizar essas informações para o trabalhador, tá? Já que ela vai ser digital, ele tem que dar os pulos dele. Provavelmente o Ministério da Economia, né, Secretaria do Trabalho, vai dar conta de como isso vai acontecer. E os contadores das empresas mesmo vão orientar como fazer isso na prática, beleza? Mas eu deixei essa partezinha aí no roteiro de vocês justamente porque, por se tratar de prazo e por ser uma mudança, né, porque antigamente todo mundo meio que sabia de cabeça, né, a ideia de que você tem 48 horas para anotar uma carteira de trabalho, e isso ter sido modificado, é bem provável que futuramente, aí numa prova de OAB de vocês, por exemplo, pode ser que caia uma questão com relação a esse prazo, né, que agora é de 5 dias, e as 48 horas que você tinha antes para anotar são 48 horas para exibir, né, para dar acesso dessas informações para o seu empregado. Beleza? No mais, com isso a gente fecha aqui o roteiro 3 e eu vejo vocês em breve para a gente falar sobre o roteirinho 4. Um abraço, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe.